E hoje pela manhã, o governador eleito Marcos Rocha esteve aqui no Sistema Imagem de Comunicação, onde foi entrevistado em alguns programas de rádio e TV e falou dos próximos desafios. Dia 1º de janeiro, eu quero começar um governo diferente, um governo para o povo, um governo leve, um governo onde as pessoas possam se identificar. Foi assim que eu cheguei aqui, com a identificação do povo, porque eu não tinha dinheiro para a campanha, a gente não tinha... o meu padrinho de política é o Bolsonaro, que também não tinha dinheiro nenhum para fazer nada, ele lá concorrendo à presidência do nosso país, eu concorrendo aqui ao governo do estado, e cheguei, e ele também, graças à vontade do povo. Então eu digo que essa campanha, ela foi diferente de tudo que já existiu até hoje. Porque foi um movimento popular contra a corrupção, a favor da família, pela inocência da criança na escola, por uma escola sem partidos. Então, isso fez com que o povo, a maioria da nossa população, se levantasse para poder eleger tanto o coronel Marcos Rocha, quanto o Bolsonaro e os demais candidatos. Momento difícil foram os fake news, as mentiras, e eu nunca tinha visto isso na minha vida, levarem situações e até pessoas que acreditavam que eram pessoas boas a mentir, a fazer coisas que eu não esperava. Isso foi muito triste para mim, para minha família. O momento difícil foi quando o meu filho foi no quarto, lá na minha casa. Eu estava no quarto, fazendo uma leitura, e ele falou: papai, a mamãe está chorando. E ele falou chorando. Eu falei: por que, meu filho? Ele chorando: porque tem um homem mau falando mentira do Senhor. E aí aquilo ali me chocou muito, Mas aí eu pensei: agora mesmo é que eu vou para cima. Ele já disse que vai ter uma salinha lá esperando, pronta para fazer essa transição. Não sei ainda se a transição vai ser feita realmente lá no Palácio. Eu já tenho um local para fazer isso também. Mas o importante é que ele já se demonstrou extremamente aberto, livre, transparente, no sentido de fazer com que a coisa aconteça com total lisura, com responsabilidade. Isso para mim. Nós já temos 15 deputados, na verdade, que um é nosso, que já demonstraram a vontade de estar alinhados com o governo. Falaram que já estão prontos, independente de partidos, estão prontos para ajudar. Até porque essa campanha, ela não se tratou tão somente de uma campanha, como eu falei, é um movimento social. E todos nós fomos eleitos pela sociedade porque querem essa mudança. Então, ou nós estamos todos alinhados, ou então quem vai sofrer é a sociedade. E essas alianças não significam questão de conchavos, não. Os secretários serão escolhidos por mim, todos eles. Nós vamos trabalhar em parceria com os deputados, sim, para atender a necessidade da nossa população. Sempre o objetivo é a população. Nada de grupos, nada de governo, nada de nada. Somos população. A gente tem nome, sim, já comecei um diálogo, mas isso eu não quero nem dizer agora, a gente vai aguardar um momento oportuno para falar. Eu sou um soldado, eu sou um coronel, mas sou um soldado. Minha formação é militar também. Então a gente aprende o seguinte: não desista nunca. Você vai em frente, não desista nunca. Então eu aprendi isso e sigo isso na minha vida, sempre, a não desistir, a ir em frente, com firmeza, sempre respeitando os princípios constitucionais.
A eleição foi aquilo que se imaginava já assim que nós começamos a apurar o primeiro turno. E agora eu vou confessar. Nós, dinossauros, lá na Rádio Parecis, quando a gente estava contando os votos, e o coronel Marcos Rocha começava a se aproximar do Maurão de Carvalho, comentávamos nós lá, internamente, de que mais um pouco o coronel iria passar do Maurão, coisa que acabou acontecendo, e que estava ali o futuro governador de Rondônia, coisa que também acabou acontecendo. E foi o cenário do país. Mas eu estou falando ainda em meio à apuração, porque a gente tem um pouco de feeling, a gente conhece um pouco como é que funciona uma eleição. E mais, o resultado dessa eleição aqui não deve de forma alguma diminuir o candidato Expedito Júnior. Pelo contrário, eu tenho certeza que o Expedito mesmo, ele tendo esperança de ganhar, porque sempre se tem esperança de ganhar, mas ele no fundo sabia que era muito difícil. E eu digo mais, qualquer que fosse o candidato nessa eleição a enfrentar Marcos Rocha nesse segundo turno, nas condições que aconteceu no país inteiro, usando o número 17, o nome de Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, somando o seu próprio discurso do candidato Marcos Rocha, que tem um bom discurso também, é bom que se diga, tem uma fala que o povo gosta de ouvir, qualquer um sobraria diante dele. Então eu já disse isso no rádio, estou repetindo aqui, o Expedito Júnior deve sair dessa eleição de cabeça erguida, mesmo com a votação expressiva. Eu acho que foi a maior distância entre um candidato e outro numa eleição de governo aqui no estado, no segundo turno. Olha só, nós tivemos 66,34% para Marcos Rocha, 33,66% para Expedito Júnior. Em números, isso dá o seguinte: 530.188 votos para Marcos Rocha, 269.032 votos para Expedito Júnior. Uma diferença a favor do coronel Marcos Rocha, pasmem, de 261.156 votos. Isso nunca aconteceu. Um percentual desse, com números absolutos desses, tão distantes um do outro, foi o que a gente viu ser registrado aqui nessa eleição. E agora, evidentemente, já vimos aí o coronel Marcos Rocha concedendo essa entrevista para nós, veio ao Câmera Mais, hoje pela manhã, ao meio-dia, veio ao papo de redação com os dinossauros no rádio, enfim, duas belíssimas entrevistas que nós realizamos com ele. Essa entrevista que nós fizemos na rádio foi uma entrevista assim, muito mais pegando o lado humano do governador eleito, procurando buscar dentro dele aquilo que passa efetivamente no coração dele, na alma dele, para que ele fosse desnudado diante da população. E olha, é muita gente que ouve o programa, que ele pudesse ser colocado de uma forma mais absolutamente transparente, sem entrar muito nas questões de plano de governo, claro que acabamos falando sobre isso também, mas muito mais sobre, como eu disse, sobre a alma do candidato, a alma do governador eleito, para que a gente possa entender o que efetivamente nos espera. E ele se mostrou, na entrevista toda, obstinado na intenção de formar uma frente dentro do seu governo contra a corrupção. Isso aí ele fala a todo instante, a todo momento. E ele repetiu aquilo que ele havia dito na campanha com relação às linhas mestras do seu governo. Esperamos que
que efetivamente isso se transcorra, que isso aconteça. Porque Rondônia que vem no estado de alerta, é verdade, mas se comparado com os outros estados, Rondônia está bem demais, está bem demais. O pepino que os governadores dos outros estados vão pegar é uma coisa impressionante. Agora, se o governo não se preparar, se o governador não se preparar, porque tem alguns gatilhos aí que vão disparar daqui a pouco, independentemente de qualquer ação do governo, porque vai estourar mesmo. O problema do Iperon é um problema sério, que terá que ser resolvido. O tempo vai fazer com que o Iperon ele esteja em estado insolvente. E resolver isso não é tão simples assim. E é um papel que o governador vai ter que assumir para tentar não, vai ter que resolver o problema e fazer com que o Iperon seja autossuficiente. Agora, não se faz um omelete sem quebrar ovos. Não se faz reformas, e não é só da Previdência não, isso vai ter que ser feito em outras áreas também, sem criar alguns problemas com algumas ou muitas pessoas. Agora, coragem é o que é necessário para alguém que vai governar um estado. O posto de governador, ele não foi feito para os fracos, ele foi feito para os destemidos, para aqueles que têm a coragem de tomar medidas amargas para muitas pessoas, mas para que possa salvar o todo. E isso nós esperamos, e eu tenho confiança, que o novo governador vai ter toda esta coragem de fazê-lo. E, obviamente, o papel da Assembleia Legislativa é dos mais importantes. O papel da Assembleia Legislativa é fundamental, porque ela vai ter que estar alinhada, não com o governador, não, mas com os anseios da população desse estado. E é por isso que também é muito importante a eleição do novo presidente da Assembleia. Ele precisa estar alinhado com o governador. Não é subserviente, não. Mas não podemos ter um presidente da Assembleia que eventualmente vá tentar colocar o governador numa situação de dificuldade, naquela história do toma lá da cá, a gente dá, mas a gente tem que receber, essa coisa toda, que historicamente nós sabemos como é que funciona, e eu sei muito mais do que muita gente, e é preciso que se tenha isso. Um presidente de uma Assembleia Legislativa que seja um homem correto, sensato, probo, responsável, e como eu disse, dialogue com o governador, mantendo a independência do poder, é claro, estabeleça a harmonia dos poderes também, mas que não venha a promover aquela política de a gente dá, mas a gente tem que receber. Por isso, nós a partir de agora vamos começar a prestar muita atenção também nos movimentos dos deputados estaduais com vistas à escolha do futuro presidente da Assembleia. Com relação ao governador de novo, que Deus o ilumine, que lhe dê sabedoria, que lhe dê humildade, que lhe dê resiliência para poder enfrentar os grandes problemas de um estado como o de Rondônia.